Olá! Hoje vamos falar de um assunto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente: verbos. Em português. Sim, eu sei, às vezes parece um monstro de 7 cabeças, né? Mas a ideia aqui é justamente descomplicar, mostrar que tem um caminho bem mais tranquilo para dominar isso. Bora lá? Então, para a gente começar, que tal um pequeno desafio? É o seguinte, vou mostrar uma pergunta que parece super simples, mas cuidado, tem uma pegadinha aí no meio. A questão é esta: qual das frases que vão aparecer tem a conjugação certinha? Vamos lá, as opções são estas. A primeira, as crianças se entreteram. A segunda, depois que o assessor interviu. Terceira opção, quando nós propormos. E por último, a quarta, sempre se precavinha. E aí, alguma dessas soa correta? Pensa um bocadinho. E a resposta é, acredite se quiser, nenhuma. Isso mesmo, nenhuma delas está certa. O correto seria entretiveram, interveio, propusermos e essa última, precavinha. Vixe, nem existe essa conjugação para o verbo precaver. Esse pequeno teste já mostra, né? A gente precisa olhar para esse assunto com mais calma. Pois é, essa dificuldade toda que a gente sente é o que muita gente chama de o monstro do verbo. E não é para menos, né? Parece uma coisa enorme, cheia de regras e exceções. Mas calma, o plano aqui é justamente esse. A gente vai desmontar esse monstro, pedacinho por pedacinho. Então tá, o primeiro passo para a gente vencer qualquer monstro é entender o que ele é, de verdade. Então vamos ao básico. Afinal de contas, o que é um verbo? A gente pode olhar para ele de 3 jeitos diferentes, 3 perspectivas. A primeira forma de olhar é pelo significado, o que a gente chama de visão semântica. Basicamente, o verbo é a palavra que diz o que está acontecendo. Pode ser uma ação, tipo correu, comeu, pode ser um estado, como estava triste, ou até um fenômeno da natureza, como choveu. É o verbo que bota a frase para se mexer, que dá vida a ela. Ok, a segunda visão é a morfológica, e é aqui que a mágica ou a confusão começa. Pensa no verbo como um camaleão. Ele muda de forma para combinar com o resto da frase. Por exemplo, o verbo amar. Ele vira amo, amou, amaremos. Cada uma dessas formas é uma conjugação. É essa capacidade de se transformar que define o verbo. E por último, a visão sintática. Se a frase fosse um carro, o verbo seria um motor. Simples assim. Sem ele, o carro não sai do lugar. A frase não existe. Ele é o centro de tudo, o núcleo da oração. Sem um verbo, o que a gente tem é só um monte de palavras soltas. Então, o ponto principal é este: o verbo é o coração da estrutura da frase. Certo, a gente já sabe que os verbos se transformam. Mas como é que isso funciona na prática? Essas transformações são as famosas flexões. E uma das mais interessantes é o modo. Sabe porquê? Porque o modo verbal mostra a atitude de quem está falando sobre aquilo que está sendo dito. Se há uma certeza, uma dúvida, uma ordem. Para entender isso, tem uma analogia ótima, a do hambúrguer. Imagina que alguém morde o lanche e fala, com toda a certeza do mundo: nossa, como isso aqui está gostoso. Isso é modo indicativo, é um fato para quem está falando. Agora imagina que a pessoa está olhando para o lanche antes de morder e diz: espero que esteja gostoso mesmo. Percebe a diferença? É uma dúvida, um desejo. Isso é o subjuntivo. A atitude mudou e o verbo mudou junto. Mas olha que interessante. Os verbos não são lobos solitários, não. Muitas vezes eles se juntam, trabalham em equipe para passar uma ideia só. E quando isso acontece, a gente tem o que se chama de locução verbal. Vamos dar uma olhada em como essa equipe se forma? A estrutura é bem mais simples do que o nome parece. Pensa assim. Tem o verbo auxiliar, que é o ajudante, é ele que faz o trabalho pesado, que se conjuga, que muda de forma, e do lado dele tem o verbo principal, que é a estrela do show. Ele carrega o significado e fica lá numa boa, numa forma fixa, sabes? Tipo no infinitivo, gerúndio ou particípio. E a gente usa isso o tempo todo sem nem perceber. Quando alguém fala, vou estudar, são 2 verbos, mas a ideia é uma só, né? Futuro. Estou escrevendo também, descreve uma ação que está acontecendo agora. Ou tenho falado, que dá aquela ideia de algo que se repete. É um recurso super prático da língua. Ok, eu sei. Chegando a esta altura,
A cabeça já deve estar fervilhando. É muito verbo, muita regra. Pode parecer impossível dar conta de tudo. Mas respira fundo, porque agora vem a melhor parte. A gente não precisa saber tudo de uma vez só. O segredo é ter estratégia, focar no que realmente importa. Só para ter uma ideia, de acordo com o gramático Segala, existem mais de 11.000 verbos na língua portuguesa. É isso mesmo, 11.000. É um número que dá até um calafrio, né? Mas calma, não precisa entrar em pânico. A solução, como eu disse, é bem mais simples do que decorar uma lista telefônica de verbos. Então, o segredo não está na quantidade, mas sim na frequência do uso. É a velha história, sabe? Com um punhado de verbos, os mais usados, já dá para resolver boa parte da comunicação. O progresso é gigantesco. É sobre ser inteligente, não sobre se matar de estudar o que quase não se usa. E aqui está o mapa do tesouro. A jornada para dominar os verbos começa com estes 6 aqui e seus derivados: ser, ir, vir, ver, pôr e ter. Pensa neles como os pilares de uma construção. Eles são a base de quase tudo o que a gente fala. Se esses estiverem na ponta da língua, o resto fica muito, mas muito mais fácil. Enfim, a gente viu que a complexidade dos verbos pode assustar, mas não é um bicho-papão. Quando a gente entende para que servem, como eles mudam e, principalmente, foca nos mais importantes, aquele monstro enorme, bom, ele fica bem menor, bem mais gerenciável. Então a pergunta que fica no final é essa: por qual desses verbos essenciais a jornada de domínio vai começar?